Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo esta audioaula de hoje. O texto base que estudaremos hoje, é Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shernazin diz: algumas pessoas dizem, eu posso fazer isso, e não dizem com o poder de Allah. Então elas nunca conseguem fazer aquilo. Todos devem saber que Allah Todo-Poderoso é o maior, tendo infinito poder, vontade e conhecimento. Ele nos ensina que não podemos saber nada, exceto do que Ele está dando de seu conhecimento. Sem isso, não podemos fazer nada, exceto o que Ele der de seu poder. Então nós temos aí estudos sobre o conhecimento do coração, sobre intuição, inspiração, tudo baseado no Corão e na Sunna. Continuando, quem quiser pode nos solicitar estes estudos e todos que mencionarmos. Se mantivermos esta boa maneira, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, nos dará mais realizações, conhecimento e poder. Então, boa maneira significa adab. O adab significa boas maneiras. Temos vários estudos sobre adab. Qualquer pessoa que pareça ser orgulhosa, ela deve finalmente sentir vergonha. Nós temos estudos sobre o orgulho. Quando ouvimos ou lemos um texto assim como esse de Shernazin, imediatamente lembramos de uma ciência islâmica chamada Tawhid. Já temos 6 estudos anteriores sobre Tawhid. Mas afinal de contas, o que é Tawhid? Tawhid é uma ciência dentre outras ciências islâmicas. Mas por que temos a impressão de que o Tawhid é a única ciência islâmica que existe? Por que se fala tanto sobre Tawhid? A crença em um Deus único é a base do Tawhid. E essa crença faz com que o Islã seja uma religião monoteísta pura. O Tawhid implica que existe, então, esse Deus único, Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, que é o mesmo Deus para os cristãos, os judeus, e que ele não pode ser representado. Não é necessário um intermediário para que nós cheguemos a ele, como os cristãos, por exemplo, dizem que só é possível acessar a Deus por Jesus, alaihi wassalam. Você, ou enfim, qualquer pessoa, diz o Islã, pode acessá-lo diretamente. É possível. Quais as implicações de o Islã estar baseado nesse monoteísmo puro? O monoteísmo, incluído na profissão de fé, na Shahada, que é Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que um muçulmano faz para entrar, ou enfim, uma pessoa faz para entrar no Islã. Temos estudos sobre a Shahada. A Shahada é um princípio, é um pilar do Islã que liberta a razão humana. Liberta a razão humana no sentido de que a pessoa ela não precisa ficar mais construindo qualquer tipo de teoria, ela está focada na teoria do Deus único. Então ela pode tirar todo um peso de tentar compreender a realidade que muitas vezes, enfim, o ser humano tem essa ânsia, mas não consegue de fato entender. E a compreensão na realidade repousa aí nesse pilar do Islã. Também porque situa, o monoteísmo puro, ele situa o divino além das representações e concepções humanas, e portanto desmancha na mente daquele que compreende o Tawhid, a unicidade de Allah, subhanahu wa ta'ala, todas as formas de shirk,
idolatria, temos estudos sobre o que é shirk e todas as formas de superstições. Então, Tawhid, a pessoa que mergulha no Tawhid, sabe que não tem como conceder poder real a seres ou coisas e aceita de que nada acontece sem a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. É isso que Sheikh Nazim está falando aí. Nada acontece sem a vontade dele. Nós temos estudos anteriores sobre isso. Então, a frase no Islã que retrata isso é La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Não existe, enfim, todo o poder e glória é de Allah, o poderoso. Por fim, pelo vigor, pela força dessa frase e pelo dinamismo dela, de dizer que não há nenhum Deus, né? La ilaha illallah, a não ser Allah, subhanahu wa ta'ala, não existe nenhum Deus a não ser Allah. Essa frase, ela conclama o homem a se levantar contra qualquer tipo de opressão ou injustiça, a quebrar cadeias de ignorância e de exploração, porque o homem não pode estar submetido a um outro homem, o homem não pode estar sendo explorado por outro homem, o homem não pode estar sendo oprimido por outro homem, porque nós só podemos nos submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, e não a outras pessoas. Então nós só podemos estar submetidos à verdade, e não a qualquer outra teoria ou sistema humano. E isso é libertador. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, disse ao homem para se recusar a se curvar diante de seus semelhantes. Isso dá dignidade ao homem. O homem só deve se curvar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um outro ser humano, ele não é digno que nós nos curvemos. E isso justamente acrescenta de que não há deuses a não ser Deus. Isso é, nenhum ser humano pode ser tido com qualquer poder, nenhuma estátua, nenhuma imagem, nenhum ser humano que já veio aqui no planeta Terra, como Jesus, alaihi salam, não pode ser visto como parte de Deus. Então não transforme nada em Deus. E isso significa também não transformar nem o seu próprio ego em Deus. Temos um estudo que trata sobre a egolatria, uma pessoa que acaba idolatrando o seu próprio ego. O homem é, portanto, livre na medida exata em que se submete somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E sua liberdade é proporcional ao grau de submissão. Temos, inclusive, estudos sobre isso, sobre o que é a liberdade, que fala exatamente essa frase aqui. Totalmente o oposto, né, essa ideia de que liberdade é a completa submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, é totalmente o oposto do que crê a juventude hoje em dia, do que crê o ser humano mediano aqui no Ocidente. Então, Tawhid é a ciência islâmica que estuda a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e todos esses desdobramentos, todos os desdobramentos dessa unicidade na vida do ser humano. Há volumes e volumes de estudos sobre o assunto. Só nós aqui, que não estamos há tanto tempo aí fazendo essas audioaulas, aí, cerca de 2 anos, temos já 6 estudos de Tawhid. Mas Tawhid é uma das ciências islâmicas. Como tem, por exemplo, a ciência do Tafsir, que é dos significados do Alcorão. Temos a ciência do Tajwid, que é como recitar o Alcorão. Temos a ciência do Tasawuf, que é a ciência do sufismo. Nós temos vários estudos sobre isso. Temos estudos sobre Tafsir também. A ciência do Tawhid pertence a todos os muçulmanos, assim como todas as ciências islâmicas. Alguém que se aprofunda em Tawhid, seja um estudioso dessa ciência islâmica, um doutor nessa área, nunca deixou de ser um muçulmano porque é um doutor em Tawhid. Da mesma forma, isso se aplica a todas as ciências islâmicas. Já comentamos anteriormente, mas vamos frisar aqui, o Tasawuf, o sufismo, é uma ciência
tradicional islâmica, como o Tawhid. E todos os muçulmanos sunitas tradicionais assim veem o sufismo, ou veem como uma das ciências islâmicas. Mas então, por que o salafismo e o wahhabismo falam tão mal do sufismo e falam que aquele que se aprofunda nessa ciência islâmica tradicional está fora do Islã? Essa pergunta coincide com a pergunta inicial que nós fizemos, que começamos esse estudo, que é: por que temos a impressão de que Tawhid é a única ciência islâmica que existe? Por que se fala tanto em Tawhid a toda hora? Então, esta abordagem de segregação é uma espécie de técnica emocional e intelectual usada também em muitas igrejas evangélicas no Brasil, não todas, mas em algumas, para induzir as pessoas à ansiedade e ao fanatismo. É assim que ficam as pessoas que seguem esse tipo de pensamento de segregação. E isso não é só um pensamento, isso é uma técnica que eles usam para segregar, separar as pessoas. Essa técnica é uma técnica de hipnose de massas, usada há séculos por movimentos distintos, para razões distintas, em diversas épocas da história da humanidade, e é adotada pelo salafismo. Nós temos vários estudos aí que tratam sobre o salafismo. Eles adotam essa técnica através do ensino do Tawhid, e essa técnica foi ensinada para os salafis pelos sionistas. Temos um e outro estudo aí sobre o sionismo também. Então, o uso dessa técnica pelos salafis no estudo do Tawhid também foi usado técnica semelhante por outros grupos para fazerem outros tipos de discursos teológicos, ou então discursos étnicos, de que alguma etnia é melhor do que outra etnia. E daí eles fundamentam muito bem esse tipo de teoria e geram um sentimento de segregação, de separação. Mas no caso do salafismo, eles usam noções do Islã, né, como o Tawhid, unicidade de Allah, Subhanahu wa Ta'ala, ou de Shirk, idolatria, associacionismo, ou Bid'ah, inovação. Temos estudos sobre o que é Bid'ah na realidade, para convencer o indivíduo de que ele deve se excluir das pessoas que pensam diferentemente dele e deve excluir os outros que não sejam igual a ele. Caso contrário, não será considerado um muçulmano ou muçulmana. Aos poucos, quem recebe essa lavagem cerebral, essa técnica antiga de hipnose, considera que aquelas pessoas que estão falando essas asneiras para ele, né, são os únicos em quem se pode confiar. Então a pessoa rapidamente adota uma postura em que sente que o resto da sociedade o rejeita, porque ele tem muito discernimento e percebe verdades ocultas que só ele, o salaf, o wahhabi, percebe. Os outros muçulmanos e outras muçulmanas são limitados ou limitadas e não percebem essas verdades. Então não são dignos de serem muçulmanos. Aí ele comete takfir, que é dizer que um outro muçulmano não é muçulmano. A gente tem estudo sobre isso, que é proibido no Islã. Assim, qualquer grupo que seja diferente, cria-se uma suspeita contra esse grupo, e esse grupo passa a ser uma ameaça a este lindo pensamento, que não passa de uma construção mental frágil do ponto de vista de técnica, e é facilmente provado que essa técnica, essa construção é uma mentira, está baseado em mentiras, né? Mas, no que esses grupos fundamentam uma técnica tão frágil? Eles fundamentam uma técnica tão frágil em algo muito sólido, que é o Tawhid. Então, eles mostram essa linda ciência islâmica, Tawhid, envolve a mente daquele que começa a aprendê-la, de forma que, pela complexidade do assunto, reduz o discernimento daquele que aprende ao discernimento de uma criança. E, portanto, está formado aí um radical, que pela vontade deles pegará numa arma e irá para a Síria lutar junto ao Estado Islâmico, que, acreditem ou não, o Estado Islâmico está associado ao sionismo. E se for mulher que cai nesse tipo de estudo massivo de uma coisa e só daquela coisa, e de algo muito complexo, ela acaba
também tendo o discernimento reduzido ao discernimento numa criança, e ela aceita todo tipo de opressão e exploração. O sufismo também estuda o Tawhid. Como mencionamos, temos 6 estudos aqui anteriores sobre o assunto, e tem muitos sufis aí que estudam o Tawhid, como Al-Ghazali, que citamos aqui frequentemente, que é um ícone do Islã, de todos os muçulmanos sunitas tradicionais, visto como um mujadid, um revivificador do Islã. Ele estuda também Tawhid. Então, só que o sufismo estuda o Tawhid na prática e em suas implicações na alma humana. Como disse Sheikh Nazim, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, nos ensina que não podemos saber nada, exceto do que ele está dando para nós do seu conhecimento. E não podemos fazer nada, exceto o que ele der de seu poder para nós. Isso é o mais puro Tawhid, levado à prática. Então a ciência do Tasawuf, sufismo, também engloba a ciência do Tawhid. E também podemos estudá-la, à parte, isoladamente, mas não para segregarmos, dividirmos, negarmos a Ummah, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temos estudos sobre a Ummah, como fazem os salafis e wahhabis que segregam, dividem a Ummah. Essa técnica de segregação foi usada também para colonizar a África, a América Latina, a Ásia pelos europeus. Os Estados Unidos, quando foi colonizado pela Inglaterra, teve também técnicas semelhantes de segregação dos povos que estavam lá, que colocavam em todos esses lugares mencionados, aqui na América Latina, na África, na Ásia, um povo contra o outro, um grupo contra o outro, para separá-los e saquear suas riquezas ou dominá-los. Há séculos, as pessoas que detêm o poder e usam técnicas segregacionais utilizam isso para dividir grupos e dominar esses grupos. E dividir o Islã é muito bem quisto pelos sionistas, pelos inimigos do Islã, e esta é só mais uma prova de que o salafismo e o wahhabismo trabalham para eles. Então, estude o Tawhid para aplicá-lo em sua vida prática. Viva o Tawhid no seu coração e no seu e não viva o Tawhid no seu coração e não no seu pulso, não lutando ou agredindo os outros por se achar melhor do que seu irmão, do que sua irmã muçulmana, ou muçulmano, enfim, porque você domina mais o Tawhid. Não use o Tawhid para dividir, não use o Tawhid para se orgulhar. Como diz Sheikh Nazim nesse texto base de hoje, qualquer pessoa que pareça ser orgulhosa, ela deve finalmente sentir vergonha. O Tawhid pode ser uma ciência libertadora, pode te libertar da idolatria, salvar a sua alma, mas se mal usado, como o salafismo ou o wahhabismo, pode transformar uma pessoa num radical orgulhoso, que divide o Islã e te faz cometer ações contrárias, contraditórias ao Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para um bom uso dessa linda ciência islâmica do Tawhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos.